Agora sim, Elinébia Súbias. Eu tava falando aqui, tava parecendo uma gaiata falando aqui sozinha, parecendo uma retardada. Eu aqui falando, gastando minha saliva e ninguém ouvia nada. E não serviu pra nada, não saiu. Oh, Jesus. Gente, voltando então agora à paz. Que bom que vocês entraram de novo. Não desistam, porque quando tem luta, é porque o negócio vai ser bom. É bênção, é bênção. O assunto de hoje, Elinéia, o assunto de hoje é tomar decisões. Você conhece alguém, Eli, que não falou com Deus, não consultou o Senhor, foi lá, fez, deu tudo errado, aí a pessoa vai lá e ainda reclama que Deus não cuidou dela. Oxe, demais. E aí começa a reclamar da vida, e ele fala, Senhor, onde estava o Senhor que não cuidou de mim? Isso aí é igual comer farinha, meu filho, tem em todo lugar. Não falou com o Senhor e depois quer reclamar porque deu errado? Mas toda Vamos hora. acordar. Todo dia, toda hora, a todo momento. Fala assim, não é? Oxe, é o que mais tem. Por isso que é o tema de hoje, tomando decisões. A arte de tomar decisões. Uau! Não é uma arte? Olha que título bonito. A arte de tomar decisões. O problema é que esse título é o mesmo do vídeo famoso do Ed Renekiewicz. A arte de tomar decisões. É mesmo? Não sabia. Por isso que eu coloquei outro. Não, mas nada assim. Mas na realidade. Não tem problema nenhum, homem de Deus demais. Não tem problema. Olha, gente, eu acredito, não somente acredito, eu vejo, nós vemos todos os dias pessoas que estão prestes a tomar uma grande decisão na vida. E eu não tô falando de uma decisão bobinha, não. Não é o que você vai comer no almoço, não é isso? Não é se você vai comer carne ou frango. Não é. Eu tô falando de uma decisão muito séria. E também não é tão séria assim. Sabe, também é, mas não é tão séria quanto eu troco de emprego ou não troco. Isso é uma grande decisão, não é? Sim, vai decidir claro, sua vida? Claro. Mas eu tô falando de coisas até mais importantes, de tipo assim, eu estou prestes a casar. Caso ou não caso? Aí não é muito mais sério do que trocar de emprego? Sim, com certeza. Muito mais sério, porque é algo muito decisivo para a sua vida. Você trabalha hoje numa empresa, daqui 1 ano você pode sair de lá, daqui 2 anos você pode sair, mas você casa, meu amigo. Você casa? Forever. Isso é para sempre. Isso é... Nossa, acho que engordei, a aliança não sai. Isso aqui é para sempre. Para forever. And never and never. Graças a Deus. A pessoa está prestes a tomar essa decisão, aí não ora, não fala com Deus. Então, gente, hoje a intenção desse vídeo é ensinar vocês de uma forma prática como você vai fazer a partir de hoje para tomar todas as suas decisões. Voltando, só frisando exatamente o que a esposa disse, não necessariamente decisões corriqueiras. Se você vai comer manteiga ou gelé de manhã, você não precisa orar para isso, né? Não, para isso não. Mas nós temos livre-arbítrio, né? A gente pode escolher, né? Mas, por outro lado, se você está na dúvida se você deve comer manteiga ou geleia, você também pode orar por isso. Acho que pode também. Provérbios capítulo 3 é a base do nossa palavra de hoje. Provérbios capítulo 3, verso 5. Qual é o texto ali? Provérbios capítulo 3, versos 5, 6 e 7. Ô, glória. Confie no Senhor de todo o teu coração. Oxi. Não te apoie ou não te estribe no seu próprio entendimento. Veja bem, primeiro comentário, ele não está falando que você não pode ter entendimento, você tem que ter. Nós temos. Por exemplo, eu vou comprar um carro, eu não vou estudar sobre o carro antes? Vai, lógico. Principalmente você. Principalmente eu, que eu amo carro. Agora, não só porque eu sei sobre carro, que eu não preciso falar com o Senhor antes. Verdade. É isso que ele está falando. Às vezes a gente acha que sabe demais, né? A gente acha que conhece tudo de carro, de casa, de computador, de imóvel, mas tu não conhece nada, viu, meu filho? Fala com Deus não pra você ver o que acontece na sua vida. Se lasca. Essa é a verdade. Então ele está falando aqui, mesmo que você tenha inteligência sobre o assunto, não confie na sua inteligência sobre o assunto. Verdade. Olha o que ele fala. Verso 6. Em todos os seus caminhos. Reconhece todos, o Senhor. Aqui foi escrito no hebraico, né? Provérbios, quem escreveu foi Salomão. Todos em hebraico é todos. Significa todos. Eu não tenho outra tradução. Não, em todos os seus caminhos reconhece ao Senhor. O que significa reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos? Nossa, gente, colocá-lo em primeiro lugar. Isso significa buscar o Senhor em primeiro lugar. Colocar Ele no centro da sua vida e deixar que Ele guie a sua vida e te leve pelo caminho que Ele tem para você. Antes de qualquer coisa, Senhor, invoco a sua presença, o seu conselho, o seu direcionamento. E aí olha o que a Bíblia diz. Se você fizer isso, Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus olhos. Tema ao Senhor e fuja do mal. Sabe por que ele fala fuja do mal? Porque
Se eu não tivesse essa parte de fuja do mal, eu poderia entender que a Bíblia está dizendo para eu orar, inclusive quando é coisa de pecado. Por exemplo, será que eu vou no prostíbulo hoje ou não? Vou orar para ver o que o Senhor fala. Quando ele diz aparta tchau, significa que se é pecado, eu já não preciso nem orar, eu já nem vou fazer. É fato isso. É Se verdade. é pecado, eu já nem vou precisar fazer. Mas ele diz uma coisa para mim. Por que eu tenho que perguntar isso para Deus? Eu não posso perguntar para uma pessoa sábia, para uma pessoa inteligente. Por que para Deus? É lindo. Sabe quando Jesus estava ali no Getsemane orando, lembra? Uhum. Você lembra quando ele estava orando? Uhum. Ele estava prestes a ser traído. Jesus estava prestes a ser entregue. E eu amo esse texto demais. Jesus, filho de Deus, Jesus 100% Homem e 100% Deus, né? Ele foi ao Getsemane para orar. Por que ele foi orar? Ele sendo Jesus, ele sendo o Filho de Deus e ele sendo Deus nessa terra. Por que Jesus foi orar? Por que ele orava? Partindo do princípio que Deus, ele sabe de tudo, partindo do princípio de que ele sabe o que é melhor para mim, partindo do princípio... Olha que interessante, quantas vezes a gente orou e brigou com Deus e pediu uma coisa, que eu quero, e aí não dá certo, vamos sair da igreja e tal, e depois você fala, meu Deus, foi o melhor não ter acontecido aquilo. Foi o melhor o Senhor ter feito isso, porque ele sabe o futuro e eu não. Inclusive, Jesus, ele dá uma prova disso quando ele vai no Getsemane, igual a esposa falou, mas é meio contraditório, porque Jesus ele vai orar para ele não passar por aquilo, porém, ele mesmo diz para os discípulos que ele foi para a terra para passar aquilo. Ele já sabia. Então ele já sabia que ele ia passar pela cruz. Então por que ele ora? Porque, queridos, quando você ora e entrega o teu caminho ao Senhor, não só ele vai te responder e te direcionar, como ele te dará paz. É verdade. Oh. A oração diz mais respeito, fala mais sobre a cura no nosso coração. Entende o que eu tô querendo dizer? Mais ou menos? Sim. Por quê? Deus, no fundo, Deus precisa da tua oração? Não precisa. Deus não precisa Claro da nossa oração. Ele não precisa da sua nem da minha oração. Ah, se nós não orarmos, Deus vai ficar muito triste. Claro, Deus tem sentimento, mas é lógico que ele também quer que nós estejamos perto dele. Comunhão, né? Dele, comunhão. Mas a oração não é um remédio para Deus, porque Deus não precisa desse remédio. A oração é um remédio para a gente. É verdade. A oração é um remédio para você. Então, quando você ora, você melhora, você se sente curado, você recebe alívio, recebe refrigério. Então, Jesus orou ali no Getsemane porque ele estava aflito e angustiado, e mesmo sendo Deus, ele orava, falava com Deus e nos ensinou o que é orar, buscar o Senhor, ter intimidade com Ele. Muito bom. E quando a gente tem intimidade com Deus, não vou dizer que a gente não vai errar, porque nós erramos. Nós somos seres passíveis de erro. Nós vamos errar. Mas quando nós oramos mais, a tendência não é que a gente erre menos? Com certeza. Sabe por quê, gente? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Nós temos a capacidade de planejar só o que vai acontecer agora. Por exemplo, eu planejei daqui uma hora um compromisso. Mas eu não sei se eu vou chegar até lá. Vai que o compromisso cancela, vai que eu bato o carro, vai que eu tenho um ataque cardíaco, vai que acontece alguma coisa, eu não sei. Então, nós fazemos planos, mas nós somos limitados pelo tempo. O Senhor não é. Jesus, ele não é limitado pelo tempo. A Bíblia diz no Salmo 90 que da eternidade até a eternidade ele é Deus. Isso significa que quando eu oro ao Senhor e falo, Senhor, estou planejando tal coisa. Meu desejo é fazer tal coisa. O Senhor, ele já sabe o que poderia acontecer. Sabe uma coisa que é interessante, Eli? Jesus, ele não conhece só a linha do tempo real, ele conhece até as possibilidades. Com certeza. Por exemplo, quando Jesus ele chega e fala assim, Cafarnaum, Cafarnaum, se em ti tivessem sido realizados os milagres, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido realizados os milagres que eu fiz aqui, Sodoma e Gomorra estava existindo até hoje. Então, ou seja, ele não conhece só a linha do tempo real, ele conhece as possibilidades. Se o homem não tivesse feito isso ou aquilo, como seria? Então, quando a gente ora, fala, Senhor, eu decido A ou B, ele vai saber qual é o desenrolar do caminho A ou o caminho B. E aí, ele vai me dar paz no coração para decidir entre A e entre B. Dá. A própria palavra diz que o coração do homem faz muitos planos, né? Nós fazemos muitos planos. Eu sei que você planeja para daqui 10 anos como vai ser a sua vida, daqui 5 anos como vai ser, daqui 1 ano, daqui 6 meses como vai ser a sua vida. Mas a resposta certa vem de Deus. Oh, glória. E essa resposta certa, como o marido acabou de falar, dá paz ao nosso coração. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Nem sempre Deus vai gritar aos seus ouvidos o que você tem que fazer. Nem sempre. E muitas das vezes a sua decisão será baseada em quê? Na paz do teu coração. Deixa eu te explicar, por exemplo. Quando eu conheci Eli, eu conheci ela pela internet. Eu vi só o rostinho dela. Dá um sorrisinho pra câmera.
Gente, não tem como não se apaixonar. Só que eu não sabia, eu não conhecia ela ao vivo, eu só conhecia ela por foto. E aí eu lembro que eu fui falar com várias pessoas, e várias pessoas que eu amo e que me amam, disseram pra mim que não achavam uma boa ideia. Dani, mas tem tanta menina em Taubaté, tem tanta menina na igreja, tem tanta menina em tal, você vai pra Brasília atrás de uma que você não conhece, que você, aliás, eu tinha acabado de conhecer, eu nem tinha conversado direito com ela, eu já tava planejando ir. Só que, gente, eu fui obedecer a palavra de Deus. Quando eu conheci Elinébias, a primeira coisa que eu fiz... Vou pensar que o nome é Elinébias. A primeira coisa que eu fiz foi obedecer a palavra de Filipenses 4, 6 e 7. Lê pra mim, bem, Sim, por senhor. favor. Filipenses 4. Por gentileza. 4, 6 e 7. 6 e 7. E aqui vai um ensino pra vocês pro resto das suas vidas, em todas as áreas. 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É fácil falar, né? É Não fácil. fique ansioso por nada. Mas Paulo não deixa só na ordem. Porque é muito fácil ele falar. Não ande ansioso, fim. Não é assim. É tipo a pessoa quando tá mal, né? A pessoa tá mal, aí você vira pra ela. Não fique assim. Não fique assim. Isso é conselho, velho. Quando você fala pra pessoa que tá chorando, não chore. Não chore. A pessoa acabou de perder um ente querido, não chore. Não, isso Ou então é a pessoa acabou de conselho. perder um ente querido, como que você tá se sentindo? Eu tô Parece repórter. feliz, Repórter. Nossa. muito de felicidade. Ele, Não ele andeis já ansiosos explica como, né? por coisa alguma. Pelo contrário, sejam todas as vossas petições conhecidas ou declaradas ou apresentadas diante de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graça. Então, antes de ficar ansioso, antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa, antes eu venho e eu faço o quê? Eu apresento a Deus tudo. Tudo. Desde as minhas raivas, os meus desejos, os meus sonhos, Mas tem os gente meus que planos. acha que não. Tem gente que acha que não precisa apresentar tudo. Tem. Você vai colhendo o que você plantar. Às vezes tá com a raivinha de uma pessoa, de alguma coisinha que é tão boba e insignificante, mas você sentiu essa raiva. Você tem até vergonha de falar pra Deus. Tem gente que tem vergonha de falar pra Deus. Como se ele não conhecesse seu coração, Como se Deus não né? soubesse Tá de das sacanagem. coisas. Você tem vergonha de falar pra Deus direto, aí você passa batido, não fala sobre isso com Deus. Mas sabe o que acontece? Quando a gente ora, até sobre uma raivinha boba, uma coisa pequena, a gente melhora. É incrível. Você é tá incrível. orando, você começa a orar, você quer matar aquela pessoa. Fala assim, na verdade. Você entra no seu esconderijo e fala, Senhor, eu quero esganar aquela pessoa. O senhor viu o que aquela pessoa fez? Ou o senhor não viu? E ora, e fala, e reclama. Ainda que seja assim, sinceramente, eu prefiro oração assim do que aquela oração. Senhor, Magnânimo. abençoa aquela vida, ô mulher maravilhosa, uma mentira grande, tu não acha uma mulher maravilhosa, mas tá dizendo que acha só pra poder ser um crente. Como se Deus fosse enganado, né? Pelas palavras. Ele sabe, mas tem gente que não fala isso pra Deus. Gente, antes de qualquer coisa, preste atenção, antes de qualquer coisa, se você tá viciado, antes de usar, ore pra Deus. Se você tá com um desejo absurdo, antes de pecar, ore pra Deus. Quando falta algo na sua vida, pode perceber antes que de ficar sofrendo, Deus, falta Deus. Enfim, gente, antes, por favor, porque sabe o que tá acontecendo com a igreja? A igreja tá acostumada ao quê? Vai vivendo, vou vivendo. Na hora Aí, de explodir. A hora que explode, Senhor, junta os cacos pra mim. Não faça isso, cara. E ele aprenda. Ele junta tudo de novo, porque ele é misericordioso. Não precisava passar pela dor? Mas a gente sofre as consequências. Não precisava passar por dor. É verdade. E olha que interessante, olha o que o texto continua dizendo. Se você apresentar tudo para Deus antes de fazer, o que acontece? E a paz de Deus, que excede, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Gente, muita gente diz que é a paz que guardará os corações. Não, é a paz de Deus, paz é de Deus. outra paz. Que não é igual à paz do mundo. Óbvio que não. Totalmente diferente. Óbvio que não é uma ausência de tribulações e problemas, não é isso. É uma paz de certeza absoluta. É verdade. Eu tenho certeza. Voltando para minha história que li. Quando eu vi a carinha dela lá, o sorrisinho dela, e ela falando qual é a sua balada, o videozinho dela que ela fala lá de balada. Gente, eu fiquei apaixonado na hora. E por mais que um monte de gente tenha falado que não... Doido. Não é muito inteligente. Só que eu fui orar, Senhor, será que é a mulher da minha vida e tal? Eu tive uma certeza tão grande. O que houve? Você perguntando se eu sou a mulher da sua vida. E Deus, não, filho, não. Ele falou de várias.
Porque É porque tem gente que acha que Deus não responde claro, isso. Eu particularmente, você já viu isso? Casal que fala assim, nós estamos orando para saber se é de Deus e chega, ó, realmente Deus disse que não. Eu nunca vi isso acontecer. Mas eu acredito assim, ó, eu não acredito, isso que já deve ter falado aqui, em algum vídeo que eu gravei. Gente, curte o vídeo. Mas eu não acredito que exista uma pessoa específica no mundo para você. Eu também não. Eu não creio assim, tá? Até porque aquele exemplo que você deu aquele dia é sensacional, né? Diga aí. Se, por exemplo, eu tenho que me casar com o João, mas o João casa com a Maria. Quem é João? Tô dando um exemplo, amor. Quem é um João? exemplo hipotético, entendeu? Por exemplo, eu tenho que casar com o João, mas aí o João casa com a Maria. Aí eu não casei com o João porque o João casou com a Maria. Então o marido da Maria já se ferrou. E aí, como eu não casei com o João, que era pra eu casar com ele, eu casei com o Daniel, porque não sobrou mais João, sobrou Daniel. Você entendeu? Sobrou eu, é isso? Você entendeu? Um exemplo é um exemplo. Você tá usando de exemplo pra me atacar ao vivo, esposa? Exemplo. Você entendeu? Então, eu não acredito que seja assim, tem uma pessoa no mundo. Não, acredito que existem várias pessoas com as quais você possa se relacionar. Eu creio sim. E Deus sinaliza pra gente se a gente pode continuar ou não. Peraí, só um pouquinho, que a mulher quer falar com você aqui como te convidar para pregar num culto em nossa igreja. Mandou um e-mail pra mim. Qual é o seu e-mail? Cadê? Pode a falar. Mulher, cadê ela? É a Ana Silva. Ana. Ele, eu vou digitar meu e-mail. Vai falando aí que eu vou digitar meu e-mail pra ela. Gente, aí o interessante é o quê? Que quando eu orei para saber se a Eli era minha esposa, se ia dar certo, o Senhor me deu uma paz tão grande no coração, uma certeza tão grande, que aquela certeza passou a ser o direcionamento de Deus para minha vida, para eu tomar a decisão. Ele não gritou no meu ouvido, case com ele, né? Na realidade, ele falou, vai ser um problema na sua vida, mas case, meu filho. Fica quieta. Deu certo aí? Deu certo. Dá um enter só. Calma. E aí, gente, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, em todas as áreas da sua vida, a hora que você for tomar uma decisão, você vai, antes de tomar, de hoje, você vai entregar a sua decisão para Deus, você vai contar para Deus os seus planos. Pai, tô com plano de ir para tal lugar, de comprar tal coisa, de fazer tal coisa, de vender tal coisa, e você, ó, eu vou te dizer, em diversos momentos você vai fazer isso, uma coisa que estava certa na sua cabeça, você vai orar, você vai sentir uma angústia. Você vai sentir, Elinéia, sabe aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer? Sei. É Deus soprando aos seus ouvidos espiritualmente. Posso dar um Não exemplo? vai. Posso dar um exemplo? Deve. Então, vou dar um exemplo. Há 5 anos, não sei, já tem uns anos aí, hein? Tô velha, meu Deus do céu. Não sei quanto, tem uns anos aí. Eu trabalhava na empresa e uma colega minha do trabalho me chamou para viajar com ela, com o marido dela, com os amigos dela, para uma outra cidade. Eu morava lá em Brasília e ela chamou a gente pra gente ir para Caldas Novas, que fica no Goiás. E assim que ela falou, desde a primeira vez que ela falou, meu coração já fez assim, ó. Fechou. Você já não achou muito boa ideia. Ele fechou completamente. E eu não senti paz de ir. E aí eu falei pra ela, não vou. E aqui, naquele momento, a desculpa que eu dei, que era verdade, assim, eu não queria ir, não tava sentindo paz, mas nem se aquela crente chata que fala assim, não vou porque eu não tô sentindo paz no meu coração, aí eu vou falar que eu sou o quê? Uma crentona chata, né? Não falei assim, Mas você foi desobediente? Claro. Não vou. Não vou. Ela passou a semana inteira insistindo, vamos. Resumindo, decidi ir. De última hora decidi ir. Minha mãe ficou preocupada, meu pai ficou preocupado, fomos eu e minha irmã. Eu ia de carona no carro com ela, no carro dela ou no outro carro, minha irmã e eu. De última hora decidi ir de carro dirigindo. Meu pai ficou preocupadíssimo, minha mãe também, todo mundo ficou preocupado. Resumindo, nós estávamos chegando em Caldas Novas e dos 3 carros, um dos 3 capotou e 2 meninas morreram. Misericórdia. Eu não precisava ver aquilo que eu vi. Uma pessoa morta na minha frente e a outra agonizando na minha frente, sangue para todo lado. Minha irmã também não precisava ver aquilo. Porque se desde o princípio, do primeiro momento, tivesse dito não, eu não iria. Mas eu fui e ainda assim Deus me guardou. Porque Ele nos guarda. Aleluia. Mas, desde o princípio, eu senti aquela falta de paz, aquela angústia no meu coração, aquela falta de sossego que a gente não observa. Em muitos momentos a gente não observa, a gente finge que não tá sentindo nada. Tá namorando com aquela pessoa, finge que não tá percebendo que tá ruim. Finge que não tá percebendo que aquela pessoa não é a pessoa certa pra você. Deus. Tá noivo daquela pessoa e gosta daquela pessoa porque vocês já fizeram coisas que não deveriam ter feito. Xiii. E aí já embaralhou tudo dentro da cabeça e você acha que ama aquela pessoa quando no fundo não ama. Aí você finge que não tá sentindo aquela falta de paz. Uma escola de samba tocando aqui dentro, que às vezes tem, né? Uma escola de samba tocando fortemente aqui dentro de você, que é aquela falta de paz, e você não escuta o que Deus está falando e faz só o que quer fazer. É verdade. Gente, ó, eu quero dar um exemplo para vocês
de uma pessoa que ele não orou para tomar uma decisão, tomou uma decisão e se lascou. Essa pessoa é nada mais, nada menos do que Abraão, em Gênesis no capítulo 12. Para ganhar tempo, eu não vou abrir para ler, não vai precisar. Mas abre para mim, por gentileza, bem, Josué 3, a gente vai precisar ler. Abraão, ele é um exemplo de cara que não orou, e eu tô falando de quem tem intimidade com Deus. Abraão era chamado de amigo de Deus. Meu Deus, ele era amigo de Deus. Servo fiel. E o que acontece? Abraão, ele, em determinado momento da vida dele, ele com Sara, eles se encontraram diante de um problema. Começou a ter fome na terra. A plantação não crescia, né? Deu algum problema de seca e etc. E aí o que Abraão fez? Ele não consultou o Senhor. A Bíblia não mostra Abraão consultando ao Senhor. A Bíblia mostra Abraão tomando uma decisão. Vou descer ao Egito. Vou descer ao Egito para tentar alguma coisa lá, para tentar pedir ajuda lá. Sabe o que é interessante? Egito sempre simbolizou o mundo na Bíblia. O mundo. Eu não estou dizendo que o Egito é maldito, nada do tipo, mas é uma simbologia de mundo. E aí, sempre que alguém ia para o Egito ou estava preso no Egito, é mundanismo. Então, Abraão, ele não orou, ele tentou tomar uma atitude com as próprias mãos, uma atitude sem paz, e aí o que aconteceu? Para resumir a história, o faraó pegou a mulher dele. Ele teve que mentir, dizendo que ela era irmã dele, quando na verdade ela não era irmã dele. Alguns dizem que ela era irmã de pai, mas não, mentiu. Não era irmã, era esposa. E aí, a consequência disso é que Abraão... o faraó pegou a mulher dele, misericórdia, coisa horrível. A palavra conta que num versículo a palavra diz assim, e deu-se grande fome naquelas terras, né? Porque primeiro Abraão recebeu um chamado de Deus e ele demonstrou um desprendimento muito grande, né? Não é? De largar a parentela, largar tudo, sim. Ele demonstrou um desprendimento muito grande, que ele ouve a voz de Deus falar para ele, larga sua terra, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Que desprendimento, que homem de Deus. Mas quando chega logo mais à frente, o primeiro empecilho que aparentemente nós verificamos ali na palavra é que houve fome naquela terra. Então, para nós, pelo que nós estamos lendo, pela leitura que nós fazemos, é o primeiro empecilho que ele vê, não é? É lógico. Então, o primeiro empecilho... Ele pode ter tido outros, mas é o que a Bíblia relata. É o que a Bíblia relata. O primeiro empecilho que ele viu, o que ele faz? Não, vou descer para o Egito, que é mais fácil, porque lá pelo menos vai ter comida. Isso mostra uma atitude tomada em tempo de desespero. Gente, atitude tomada no desespero, atitude tomada no extremo do orgasmo mental, você toma com fogo na cabeça, é a decisão que você toma. A decisão que você toma com ira, a decisão que você toma na carência, todas essas decisões, a tendência é que você tome uma decisão estupidamente idiota. Quando você tá com raiva, principalmente, né? Aí você fala o que você quer e se dane o mundo e depois você vê a besteira que você fez. Você abre a boca e fala tanta besteira, quando passa, você, Senhor, como que eu pude ter falado aquilo? Tava tudo dentro de você. E às vezes você solta sem saber como medir as coisas. Então, por isso, gente, a regra de ouro é antes de qualquer coisa, busque ao Senhor. Conta. Sabe o que você pode fazer? Olha que loucura que Deus me falou agora. Se você quer falar alguma coisa para alguém, fala para Deus primeiro. Fale para ele e analise o que você falou depois de você falar para Deus. Isso inclui fofoca também, não é? Inclui. Se você quer falar mal de alguém, fala para Deus. Senhor, é o seguinte, fulano, papapá. Aí você pensa, como que ficou sua consciência depois de falar isso para Deus? Se a sua consciência aprovou, pode ir lá e fala para a pessoa. Normalmente não vai aprovar, não. Normalmente não vai aprovar. Sabia que se nós fizéssemos o teste de falar sempre para Deus antes de falar da vida de alguém para alguém, a nossa vida seria muito melhor? Se você sempre fala... porque assim, para Deus a gente não tá fazendo fofoca, não é, irmão? Sim. Para Deus a gente tá simplesmente orando. Né? E quando a gente fala para Deus, a gente não alivia. Não tem um problema que você pode estar enfrentando aí, que você busca um amigo ou uma amiga, que você quer falar com essa pessoa. Você queria até ter alguém para poder falar, desabafar, sabe? Já percebeu que quando a gente desabafa para alguém, não é a mesma sensação de quando a gente desabafa para Deus? Não, é porque Deus entende. É totalmente diferente. E as pessoas vão dizer assim, não acho isso, eu acho aquilo. E às vezes não é o que você queria ouvir. Ou então a pessoa, fala sério, deixa de ser besta. Aí você fica, poxa, mas eu tava precisando era de um abraço. Entenda meus sentimentos, meu Deus. Mas Deus não, Deus sempre entende. Então, se a gente experimentar contar para ele, vai ser tudo diferente. Por isso que a palavra diz, que nós acabamos de ler aqui, não andeis ansiosos, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições
condições diante de Deus. O que significa? Se antes de você falar de alguém, se antes de você julgar alguém, ou até julgou aqui dentro de você, mas se você for lá pro seu secreto e falar com Deus, ele vai melhorar seu coração. Com certeza. E aí, quando Com você certeza. se encontrar com aquela pessoa, ou quando você estiver diante daquela situação que é difícil, você vai ter uma reação diferente. Por quê? Porque você orou. Glória a Deus, é isso. Se você não orar, a sua reação vai ser na carne. Ah. Ainda que você conheça Jesus. É igual quando a Eli ama chá. Ela é chazeira. E cafezeira. Como é que fala uma pessoa viciada em chá? Chálatra. Não sei o quê. Chálatra. Deve ter alguma coisa filia no nome, né? Chálatra. Sei lá, enfim. E aí eu dei pra ela uma... Como é que é o nome daquilo que você faz? Não é um bule. É uma chaleira. Chaleira. É uma chaleira? É, uma chaleirinha. E aí, quando ela esquenta, esquenta. Aí ela tem um biquinho meio móvel, assim, que quando tá borbulhando muito, ele levanta e dá um assobiozinho. Tipo, tá saindo vapor. Tipo panela de pressão. Aham. Nós somos internamente panelas de pressão. Então a gente vai acumulando as coisas do mundo, vai enchendo. Aí você estoura. Aí o problema é que quando você se enche, você estoura com alguém. E às vezes é com quem você ama. E aí você Normalmente causa estragos. é quem tá perto de você, né? Estoure pra Deus, velho. Estoure pra Ele. Entra no teu carro, grita à vontade, grita, surta. Aí você vai respirar, aí você vai clamar ao Senhor e aí vai vir a paz que excede todo entendimento. E se a pessoa já estourou, o que ela faz? Aí, meu filho, existe a misericórdia, peça perdão, tá? Seja humilde de pedir perdão. Ainda que a outra pessoa mereça, Jesus, ele é impressionante. Aquela pregação que a gente fez junto, que você pregou lá na terça-feira sobre a reação que Jesus teve com Judas, aquilo tá me assombrando. Porque toda vez que eu vou reagir, eu lembro de Jesus reagindo com amor para o traidor. Olha, é incrível como Deus fala mesmo, porque aquela pregação, eu fiz uma ao vivo esse domingo, sábado agora, e essa palavra entrou de novo, não teve como ela fugir, porque essa palavra é uma palavra muito forte. Fala com a gente. Reagir como Jesus. Como a gente reage. Falado muito, 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 muito sobre nós darmos a outra face. E sobre a gente confiar na justiça de Deus, e ainda que a gente ache que não deveria, ou que aquela pessoa não merecia, a gente faça a vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos mostrar para vocês a arte de se tomar uma decisão depois de ter tido paz. Eu vou explicar para vocês. Josué, capítulo 3, você vai ver assim. A partir do verso 1, Josué 3:1. Josué se levantou de madrugada e partiu da cidade de Setim com os israelitas e vieram até Jordão. E ali pousaram ou descansaram, acamparam antes de atravessar. Tá ouvindo? Antes de atravessar. Ao fim de 3 dias, ou seja, eles ficaram 3 dias conversando com o Senhor, os escribas percorreram o acampamento ordenando ao povo: quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes, vocês também partirão do vosso lugar e sigam atrás. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Então ele dizia, enquanto você não perceber a presença de Deus te guiando, não vai. Mas se você perceber a presença de Deus te guiando, vai atrás. Olha que forte. E aí ele fala assim: todavia haja entre vocês e a arca um espaço de 2.000 côvados, não se aproximem dela. Aí ele vem aqui, assim saberão qual caminho tomar, pois nunca passaram por este caminho. Olha que amor de Deus. Verso 4 diz isso. Espera o Senhor definir o caminho, porque às vezes você vai tomar uma decisão em algo que você não tem expertise, know-how, conhecimento daquela área. E Josué disse ao povo: santificai-vos, amanhã Yahvé fará maravilhas no meio de vós. Então Josué disse ao sacerdote: levantem a arca e passem adiante do povo. Eles levantaram a arca e foram adiante do povo. Olha que interessante. O povo já tinha uma ordem dada, não tinha? Tinha. Sigam a arca. O povo já tinha um entendimento de que a arca era a presença de Deus. Então a presença de Deus estava indo atrás deles. Então eles sabiam o que fazer. Eles sabiam que tinham que tomar uma decisão. Agora, olha que interessante quando eles chegam aqui no verso 4. Não, a partir do verso 7. Vou continuar no 7. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a te engrandecer aos olhos de todo Israel, para que saibam que assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Oh, glória! O Senhor, ele engrandece em nós, para que as pessoas reconheçam que ele está em nós. Meu Deus!
E tu, Josué, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, olha aí, quando vocês chegarem às margens da água do Jordão, do rio Jordão, parem no próprio Jordão. Disse então Josué aos israelitas, aproximai-vos e ouçam a palavra de Yahvé, o vosso Senhor. Então, gente, a cena é o seguinte, os israelitas, levitas, aliás, os sacerdotes levitas, eles andaram com a arca, eles pararam na margem do Jordão. Pergunta agora de EBD. Quando Moisés parou na frente do Mar Vermelho, o que aconteceu com o Mar Vermelho? Abriu. Ele abriu. Então o povo passou porque o mar abriu. Mas quando eles chegam na frente do Rio Jordão, o que acontece com o Rio Jordão? Não abre. Não abre. O Rio Jordão está fechado. Olha que interessante. Vou pular no verso 12 agora para ganhar tempo. Agora, pois, no verso 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão diante de vocês. Agora, portanto, tomem 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. E quando a planta dos pés dos sacerdotes que transportaram a arca da aliança, o Senhor Deus de toda a terra, foram postas sobre as águas do Jordão, só então as águas do Jordão foram cortadas. Primeiro eles colocaram os pés. Gente, se você já orou e Deus te deu paz, não espere mais nada, vai lá e faça. Se Deus te deu paz, vai lá e faz. Eu tô falando isso porque às vezes Deus já te falou para fazer uma coisa e você fica de covardia e você não toma postura. Deus já falou para você fazer alguma coisa e você não vai lá e faz. Você fica esperando acontecer outras coisas. Querido, tem um momento que se a palavra foi dada, o Senhor não vai fazer mais nada. Ele vai esperar você tomar postura para a água abrir. Assim como quando Deus diz assim, ó, larga isso, deixa isso, abandona isso. Aí ele fala uma vez, ele fala duas, ele fala três, e você continua ali na mesma postura. Deus já falou assim, abandona a ira, abandona a embriaguez, abandona esse tipo de postura, abandona essas palavras que saem da sua boca, abandona essa reação que você tem tido, e você continua tendo a mesma reação. Ele já falou mais de 1000 vezes e a gente continua tendo a mesma reação. Pois é, outro exemplo claro disso que minha esposa está falando. A palavra de Deus já liberou sobre nós o entendimento de que perdão é uma decisão e não um sentimento. E as pessoas, elas continuam esperando sentir vontade de perdoar, para que então elas perdoem. Ou de pedir perdão. Tá? Ou então elas ficam esperando que a água abra para que aí elas caminhem sobre a água. Querido, enquanto você não pisar, a água não vai abrir. Enquanto você não tomar a decisão que o Senhor já disse para você que você tem que tomar, a água não vai abrir. Aquilo que a gente tem que fazer, Deus não vai fazer. Não vai. Ele é bom, ele é misericordioso, mas aquilo que é a sua parte fazer, aquela pessoa com a qual você tem que conversar, é você que vai conversar. Você pode pedir para Deus te dar força para que você vá, coragem para que você vá, ousadia, as palavras certas, a sabedoria para falar, mas quem vai lá é você. É isso. Com as suas próprias pernas. Agora, gente, preciso pedir para vocês compartilharem e curtirem esse vídeo. Tem que mais gente ver, porque agora o que a gente vai falar para terminar é importante demais. É o como é que fala? Fechar com chave de ouro, é o resumo final. Como fazer para tomar uma decisão quando você não sabe qual decisão tomar, mas você sabe que tem que tomar alguma decisão? Agora é difícil. Como? Vou te dar um exemplo. Se você está andando num caminho, seja um namoro, seja num emprego, seja em alguma situação, seja numa igreja, onde você está ali, mas você não sabe se é para estar ali, eu vou te dar uma dica preciosa para você saber qual decisão tomar nesse sentido. Você vai primeiro, antes de tudo, como a gente ensinou, fazer o quê? Orar. Clamar ao Senhor, entrega tudo a Ele. E aí vai parar e você vai analisar uma coisa muito séria. Normalmente a gente tem que tomar uma decisão de mudança quando a gente não está gostando, né? Quando é alguma coisa que não está nos agradando. Porque se está bom, você fica onde você está. Eu tô falando agora para quem está numa situação ruim. Você tem que analisar primeiro o quê? Se aquele caminho que você está caminhando, ele é um caminho que traz tribulação ou ele traz peso. Isso é muito diferente. A Bíblia diz, João 16:33... Quando não traz paz, né? Então, o que diz João 16:33? No mundo? No mundo tereis aflições. Você sempre cita esse texto. Às vezes dá branco. Mas tem de bom ânimo, porque
porque eu venci o mundo. Então, ter tribulação não é sinal de que Deus não está no negócio. Tribulação não é sinal de que Deus não está no negócio. É porque às vezes ele usa a tribulação para nos mudar, né? É aí que tá. Se está atribulado, vida cristã é atribulada, mas vida cristã não é pesada. A tribulação traz crescimento. Nos faz lutar, nos faz nos movimentar, tira a gente da zona de conforto, mas nos dá crescimento. Já o peso nos traz tristeza, depressão, angústia, abandono de fé e, por fim, morte. É verdade. Como é que a gente sabe se é isso? Analise para ver se onde Deus te colocou, se as lutas que você está vivendo, se essas lutas estão te fazendo ser uma pessoa mais firme, ou se essas lutas estão te fazendo morrer. Se essas lutas estão te fazendo morrer, querido, a regra para você, a dica para você é: ora primeiro e foge. Sai, corre daquilo, sai de perto. Tá te fazendo mal, tá te fazendo morrer. Agora, isso eu não tô falando para covardes, tá? Não é para fugir como um covarde. Mas é pra gente ser sábio, de saber que aquela luta não é de Deus. Aquilo lá é consequência de decisão errada. Agora, se você tá num lugar onde você tá sendo atribulado, onde você tá tendo lutas, porém você tá crescendo, aí você sabe que aquele caminho é porque o Senhor tá contigo. Ele tá te ensinando. Exemplo de maior escola de crescimento do Senhor nessa terra é chamada de casamento. Casamento, quando os dois são de Deus, não é peso, é tribulação. Mas em compensação, eu tenho certeza que hoje, tanto eu quanto Eli, nós somos incomparavelmente maiores no sentido de intimidade com Deus do que nós éramos quando casamos. Oxe, com Você crê nisso? Sem sombra de dúvidas. Todo mundo casa achando que sabe tudo de casamento, quando no fundo não sabe nada. Na realidade, as igrejas falam um pouco sobre casamento, sabia? Fala um pouco mesmo. Fala um pouco. As igrejas deveriam falar mais sobre casamento, abertamente, escancaradamente, que casamento é uma escola, que casamento não é fácil, que existem lutas, que existem dificuldades. As igrejas não falam. Elas só falam assim: casa que é maravilhoso! É maravilhoso. Casa, claro, gente, lógico, né? Mas casa que é maravilhoso. Aí ninguém diz pra você que no dia a dia você vai ter que ceder, você vai ter que deixar, você vai ter que perdoar. Sair de noite pra comprar mods. Você vai ter que melhorar, você vai ter que amadurecer. É sempre assim, a gente tem sempre. E ninguém fala sobre isso. As pessoas ensinam um pouco mesmo. Fala um pouco sobre casamento. Mas a questão é que o casamento ele é um exemplo de luta atribulada, porém uma tribulação que gera crescimento. Agora eu vou te dar um exemplo. Uma irmãzinha mandou um e-mail para mim contando que, olha essa, Linéia, ela está numa igreja, onde a igreja é grande, tem 360 pessoas, e aí esse casal é da liderança, eles são o braço direito do pastor. Eles descobriram que o pastor está tendo um caso de adultério. Descobriram. Esses irmãos ficaram desesperados, porque adultério é do diabo, ok? Se você está adulterando teu marido, tua esposa, você vai para o inferno. Não adianta pedir perdão a Deus se você continua adulterando, você vai sentar no colo do diabo. E aí esse casal foi falar com o pastor, o pastor não quis pedir perdão, disse para eles: não encham o meu saco, e quando eles contaram para os irmãos da igreja, o pastor disse para os irmãos da igreja que era mentira, e agora todo mundo odeia esse casal. Aí eles viraram e falaram para mim: Dani, a gente continua naquela igreja? Eu falei, gente, isso não é tribulação, isso é peso. Pelo amor de Deus, ficar nessa igreja não vai te trazer tribulação. Vai te trazer peso e morte. Você vai ver um falso homem sendo usado por Deus. E eu digo falso não porque ele pecou. Porque não é porque a pessoa peca que é falso. Falso porque ele peca e ele não admite o erro e ele continua insistindo no erro. Continua, porque uma coisa é você cair, tropeçar nas palavras ou em algo que você fez, você se sentir mal e reconhecer e mudar. Outra coisa é o cara estar adulterando, sendo pastor da igreja e continuar no erro e não assumir o erro e ainda deixar que os outros sejam incriminados então, injustamente. Bandido, safado, bandido. Você é um bandido, cara. Triste. Nesse tipo de decisão, é óbvio, saia da igreja. Aquilo é peso. Inclusive, um dos casais da igreja disse que é um casal importante na cidade, ameaçou eles, falou assim: cuidado com a integridade física de vocês. Fica falando do nosso pastor. Jesus. É mole, velho. Meu Deus. Igrejas
Pequenas igrejas, grandes negócios. Gente, tem uma mulher na Bíblia, eu não sei se tem tempo ainda, mas eu vou só citar. Tem uma mulher na Vamos Bíblia lá. que eu amo. Amo. Deve ser Ana. Amo. Eu amo Ana, eu amo Sara, eu amo muitas mulheres. Mas pra mim, a mulher mais glamurosa da Bíblia é Esther. Cara, Esther, que mulher é aquela? Vocês sabem da história de Esther? Vocês já leram? Leia, gente, pelo amor de Deus. Esther, Deus colocou Esther como rainha com um propósito. É verdade. Né? Deus nunca coloca você numa posição por acaso, sabe? Deus não te deu esse emprego aí por acaso, para você só sentar na cadeirinha e digitar e fazer o que tem que fazer. Não, aí você vai evangelizar também. É verdade. Aí você também vai fazer a sua parte como homem, como mulher de Deus. E Deus colocou Esther como rainha para um propósito que viria logo mais à frente e ela nem sabia que isso ia acontecer. E quando os judeus começaram a ser perseguidos por causa de Amã, que odiava Mardoqueu, que era o pai de criação de Esther, né? A história é longa, vocês têm que ler. Amã se voltou contra todos os judeus, não somente contra Esther, que era judia, que estava em terra alheia, Mardoqueu também, mas se voltou contra todos os judeus. E quando Esther estava ali naquela posição de rainha, o pai de criação dela, Mardoqueu, mandou um recado dizendo para ela o que estava acontecendo, que todos os judeus desapareceriam, morreriam, porque existia esse homem, e esse homem lutava contra o povo dela. Ela não sabia o que fazer a princípio. Você lembra disso? Ela não sabia o que fazer. Ela ficou nervosa. Ela, meu Deus, mas já faz 30 dias que eu não falo com o rei. Se eu chegar na presença dele, como que eu vou chegar? Será que ele vai me receber? Né? Será que não vai? Ela poderia morrer. Ele poderia não querer recebê-la. Sabe que lindo que ela fez? O que Esther fez? Ela jejuou 3 dias. Ela promulgou. Ela não somente jejuou, ela disse que outros também jejuariam junto com ela. Todos os judeus jejuaram junto com ela. Então, antes de tomar uma decisão, ela buscou a Deus? Ela buscou a Deus. Ela buscou a Deus. E se você quiser fazer um jejum, eu indico demais. Eu amo fazer jejum. Amo. Sabe por quê? Deus não precisa do meu jejum, mas a minha carne precisa. É verdade. E é maravilhoso quando eu faço um jejum. Gente, eu não estou endeusando o jejum, mas é maravilhoso. E esse exemplo de Esther é muito fato. Ela buscou, porque quem está jejuando está orando também. Ou tá só jejuando sem orar? Se é só jejuando sem orar, você tá só passando fome, né? Mas quem tá jejuando tá orando também. Ela tava orando. Então, o corpo dela não tinha alimento, mas o espírito dela estava alimentado por Deus. Verdade. Olha que lindo que ela fez. Olha que postura, gente. Então, tem coisa que você tá para resolver na sua vida aí agora, que você não sabe como resolver. Talvez não seja o momento de você ir lá agora para resolver. Ore primeiro. Mas já orei. Isso. Se você já orou e sentiu paz, amém. Vai com tudo, porque Deus te capacita e Deus te justifica. A não ser que a sua decisão seja de não fazer nada. Mas aí você tomou uma decisão, pelo menos. Você não ficou parado sem fazer nada. Mas tem situações em que você tá querendo resolver agora, do seu jeito, mas você nem orou. Nem orou. Não vou nem falar nem jejuou, porque não jejuar não é pecado, né? Eu faço jejum porque eu amo. Não é porque se eu fizer eu tô em pecado. Não. Mas nem orou. Nem orou, nem buscou a Deus, já quer tomar a decisão, enfiar os pés pelas mãos, colocar o carro na frente dos bois. E é o tema principal, o tema de hoje, né? Tomando decisões. Para você tomar decisão em muitos momentos, você vai ter que clamar, orar, falar com Deus. Tem coisas que não vão estar evidentes na nossa cara. Tem coisa que é evidente. Alguém te fez um mal e você se relaciona com essa pessoa, ainda que não se relacione. Você sabe que tem que perdoar. Porque você conhece a palavra que diz que a gente deve perdoar. Sim, então isso é fato. Mas tem coisas que não são escancaradas assim. E a gente precisa buscar o Senhor para saber que decisão tomar. Resumindo tudo, fechando, perfeito, fechou com chave de ouro. Resumindo, antes de tomar uma decisão, busque ao Senhor. Tome aquela decisão, primeiro, que não seja pecado, claro. Se você está entre um pecado e uma coisa lícita, nem preciso falar. Tome a decisão que te traz paz no coração. Não permaneça numa decisão que você tomou e que está te trazendo peso de morte, foge. Mas se você tomou uma decisão e aquilo está te trazendo tribulação, mas está te fazendo crescer, permaneça, porque aquilo lá é de Jesus. Mas acima de tudo, não tome decisão sem orar. É verdade. Quer falar alguma coisa, bem, para terminar? Mateus 6, versículo 33. 33. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Oh, aleluia. Quando a gente busca em primeiro lugar Ele, todas as coisas são acrescentadas. A paz é acrescentada, a alegria é acrescentada, o amor é acrescentado. Quando você busca Ele em primeiro lugar. É verdade. E buscar Ele em primeiro lugar é fazer o que a gente leu também em Filipenses aqui, não é? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, pelo contrário, em tudo sejam conhecidas as vossas petições, os vossos pedidos diante de Deus. Se Deus, ainda que Ele saiba, eu preciso orar,
Precisa, claro que precisa, porque como eu disse aqui, a oração é um remédio para a sua alma. A oração é um remédio para o seu coração. Então, quando você ora, ainda que seja uma coisa boba, como, por exemplo, Senhor, eu não sei o que falar com aquela pessoa, eu não sei como reagir naquele dia que eu tenho que ir para aquela festa, para aquele lugar. Ore, Deus se preocupa com É tão tudo. mais fácil perguntar antes, né? Às vezes você pode passar ridículo perguntando para alguma pessoa que vai escancarar a sua vida para todo mundo e você não pergunta para Deus, que está ali pronto para te responder e que responde. Oh, glória. Deus falou com homens em sonho. Não fala com você em sonho perfeitamente também? possível. Deus fala com a gente em sonho, Deus fala com a gente em visão, Deus fala com a gente na palavra dele. E só para encerrar, só mais uma coisa que eu queria falar. Às vezes, a gente fica tão dependente de que Deus use uma pessoa para falar com a gente, pode ser que você esteja dependente disso. Deus usa um homem, usa uma mulher, usa uma pessoa para falar comigo e Deus pode perfeitamente fazer isso, porque ele usou um jumento, não vai usar a gente, ele usa. Ele usa hipopótamo Ele aqui, ó. ele usa as pessoas. Só que às vezes, Deus não vai usar ninguém. Como assim? Às vezes Deus não vai usar a boca de ninguém. Às vezes ele vai usar essa boca aqui, ó, para falar com você, ó. Ó, Amanda lá de Brasília foi pregar lá no Congresso de Jovens da Leão de Judá, minha igreja lá de Brasília. E essa menina foi uma bênção, porque ela estava falando sobre a gente falar, sobre a gente querer resposta, querer que alguém fale pra gente, e às vezes a gente não abre a Bíblia, que é a resposta de Deus, e a Bíblia é a boca de Deus falando. A boca de Deus falando com a gente. É lindo isso! Olha a boca de Deus falando com a gente. Às vezes ninguém vai falar para você, às vezes você vai abrir a Bíblia e a boca de Deus vai falar com você. Aqui tá a resposta para tudo. Tem coisas que estão evidentes aqui. Tem que perdoar? Tem. Tá aqui, você já sabe. Eu vou para aquele emprego ou não vou? Não sei. Aí eu vou orar. E se possível, faça jejum, sim. Eu indico sempre, faça. Maravilha. É maravilhoso. Gente, eu e Elinéia, nós estamos aqui todos os dias para escrever, pregar, ensinar, orar, exortar, consolar, tudo. Deus está aqui para nos usar, para abençoar vocês mesmo. Amado Celso, quase todo final de semana a gente vai pregar fora. E nós não temos nenhuma igreja que nos patrocina, nós não somos sustentados por nenhuma igreja e nós saímos do nosso trabalho para viver do evangelho, para poder fazer vídeo todo dia, cuidar de gente todo dia, enfim, para estar nas mãos do Senhor. Mas para isso, eu não consigo pagar a conta com aleluia, né? Eu já cheguei lá no supermercado e falei, moça, posso orar por você? Ela falou, não, preciso de dinheiro. Então, se você quiser abençoar essa obra, manda a crônica para mim, manda um e-mail para mim, eu te mando as crônicas e lá tem os dados. Se você quiser abençoar, abençoa. Se não quiser, você recebe do mesmo jeito, porque a palavra de Deus, eu quero que você aprenda. Em primeiro lugar, que você aprenda. Se você sentir no coração de abençoar a gente, glória a Deus, é isso. Quer falar das suas camisas, Eli? E se você quiser abençoar nosso ministério de outra forma, nós temos camisetas. Esse é um modelo, Romanos 12:2. O que diz em Romanos 12:2? EBD, aquela bíblica dominical. O que diz? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis quais sejam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Exato. E para as meninas tem batas também, tá? E tem outros modelos de camisetas também. Pode entrar lá no meu Face, pode mandar mensagem para mim, ou então lá na lojinha, que eu criei também, tá lá no meu Face também. Ou então lá no Instagram, eu também respondo por lá. Ou então é isso aí. Amém. Glória Amém. a Deus. Jesus Cristo seja louvado em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu profetizo paz sobre a vida de Amém. vocês, capacidade de tomar decisões com tranquilidade, não tome no desespero, que se o Senhor, que como o Senhor é misericordioso, e se vocês tomarem uma decisão errada, que o Senhor frustre tudo, para que vocês modifiquem a rota e vocês voltem para o caminho excelente que o Senhor tem para a vida de vocês, tá? Pior do que mudar é continuar no erro. É verdade, verdade. Amém, aleluia. Amém e aleluia. Bate aqui. Não, eu ia falar alguma coisa. Bate aqui primeiro para não ficar no vácuo. Eu esqueci. Soco. Ai, meu Deus. Era uma coisa importante. É para falar no vídeo? Eu esqueci. Sábado eu vou pregar em Campos do Jordão, viu? Povo de Campos do Jordão. Eu vou postar o meu endereço Deus. em breve. Mas sábado, Campos do Jordão, fique esperto. Tema suicídio e depressão. Meu Deus. Felipe, pode mandar mensagem no meu Face. É Eli Suassuna, tá bom? Eli Suassuna. O que você ia falar? Eu esqueci, ia falar uma coisa muito importante, mas eu esqueci. Pode terminar aqui? Poxa. Era dos vídeos da camiseta? Você vai estar em Brasília? Não, era outra coisa.
Era do tema, tudo no tema aí, meu amigo. A gente não sai do tema, que história é essa? Gente, curte o vídeo, compartilha. Amamos vocês. Tchau. Tchau! Um pouco doida. Eu esqueci.